Mensagens do Evangelho. Quem deveria liderar a congregação? Alguém poderá perguntar: se nos reunirmos do modo como foi sugerido no capítulo anterior, quem iria liderar essas reuniões? Gostaríamos de responder dizendo que, se nós realmente crermos que o Senhor Jesus está no meio, conforme prometeu, iremos desejar que ele lidere e dirija por intermédio do Espírito. Quando Cristo subiu ao céu, enviou o Espírito Santo ao mundo para habitar na igreja justamente para isso. João capítulo 7, verso 39, Atos capítulo 2, verso 1 ao 33. As principais funções do Espírito Santo no cristianismo são: exaltar a Cristo, unir os membros do corpo de Cristo neste mundo à cabeça do céu por meio da sua presença na igreja, e guiar a igreja em todas as coisas, seja em adoração, Filipenses capítulo 3, verso 3, oração, Efésios capítulo 6, verso 18, Judas capítulo 20, Atos capítulo 4, verso 31, ministério, João capítulo 14, verso 26, capítulo 16, verso 13 ao 15, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, ou evangelismo, Atos capítulo 8, verso 29, capítulo 13, verso 1 ao 4, capítulo 16, verso 6 ao 7. A partir do momento em que o Espírito de Deus foi enviado ao mundo no dia de Pentecostes, será em vão procurarmos no Novo Testamento por algum dirigente humano, além da soberana direção do Espírito Santo. É ele quem deve liderar as reuniões da igreja. Todos os grupos de cristãos dirão que contam com a presença do Espírito, mas para provar se cremos ou não na presença e no poder do Espírito, basta ver se estamos permitindo que ele dirija as coisas nas reuniões da igreja. O que as Escrituras exigem de nós é que tenhamos fé no poder do Espírito, deixando que ele faça o seu papel, empregando quem ele quiser para falar nas reuniões. A fé é essencial para todo aquele que deseja se reunir em conformidade com a ordem de Deus nas Escrituras. E isto não deveria causar surpresa em nós, que somos cristãos, já que cada passo do nosso andar deveria ser dado em fé. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. E também o justo viverá da fé. Gálatas capítulo 3, verso 11. Foi pelo poder do Espírito que Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Jó capítulo 26, verso 13, capítulo 33, verso 4, Gênesis capítulo 1, verso 2. Portanto, podemos ter certeza de que ele é capaz de liderar alguns cristãos congregados para a adoração e ministério. Se tivermos alguém tão grande e competente como é esta pessoa divina presente no meio dos santos congregados, não precisaremos designar um homem para fazer o seu serviço, não importa quão capacitada essa pessoa possa ser. C.H. Mackintosh escreveu: se Cristo está em nosso meio, Mateus capítulo 18, verso 20, por que ousaríamos pensar em colocar alguém para presidir? Por que não conceder a ele o seu lugar de direito e deixar que o Espírito de Deus nos lidere e nos dirija na adoração e no ministério? Não há qualquer necessidade de termos uma autoridade humana. Todavia, as denominações colocaram um homem, um pastor ou ministro, para conduzir a adoração. Na Bíblia, porém, não encontramos que Deus jamais tenha colocado um pastor ou ministro para conduzir a adoração da igreja. Citando W.T.P. Woolston, a esse respeito, existe na cristandade a ideia de que pastor é alguém colocado para dirigir uma congregação. A ideia está na cabeça das pessoas, mas não nas Escrituras. Se esta não é a ordem de Deus, então fica claro que deve ser uma invenção humana. Ter um homem colocado na assembleia para ministrar a ceia do Senhor certamente é um erro monstruoso, pois não existe qualquer sinal na palavra de Deus de que um homem, nem mesmo um apóstolo, tenha sido designado para fazer isso. As Escrituras simplesmente dizem que os discípulos ajuntavam-se para partir o pão. Atos capítulo 20, verso 7. Ainda assim, essa organização humana está tão disseminada na cristandade que pode ser encontrada desde a Catedral de São Pedro em Roma até a menor capela evangélica.
Ao invés dos crentes se congregarem para a adoração e o ministério somente em nome do Senhor, aguardando pela direção do Espírito para guiá-los, dificilmente é encontrada sequer uma reunião de oração em que não exista alguém, um líder da oração, designado para conduzi-la. O que é isso senão o homem usurpando o lugar do Espírito Santo? Trata-se da triste consequência de se duvidar da presença pessoal do Senhor no meio dos santos. Designar um homem, por mais capacitado que seja, para liderar e conduzir as reuniões da Assembleia é negar na prática a presença e o poder do Espírito Santo. Na verdade, isto é até mesmo ignorar ou duvidar da competência do Espírito Santo para dirigir as reuniões. Quão triste é vermos que esse tipo de interferência humana colocou de lado a simplicidade da ordem divina. Que o Senhor possa livrar o seu povo desse sistema de coisas que é tão contrário aos seus pensamentos.